Olá! Vamos ver quem vai entrar. Oi, minha irmã! Beijo! Vamos ver quem vai entrar. Esperar a Cícera chegar. Oiê! Esperar a Cícera chegar. Ver se ela vai entrar. Então, essa ideia desse canal é aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, para a gente poder estar conversando e trocando experiências com pessoas que moram aqui nos Estados Unidos já há um tempo, e é bom a gente saber o que está acontecendo, né? Como que foi, as dificuldades, os micos, as alegrias, enfim, as diversões, tudo para a gente poder compartilhar aqui. E acho que é muito edificante a gente poder saber o que a pessoa passou, o que trouxe de bom para ela, as experiências, né? Quais foram as suas experiências. Olá! Agora eu tenho que saber como que eu convido a Cícera para... Será que é nessas duas carinhas aqui? Oh, yeah, achei. Agora acho que a Cícera só tem que aceitar. Ah! Deixa eu me arrumar aqui. Isso, ajeita aí. Eu tenho que colocar uma fada, que eu sou baixinha. Isso. Ou então abaixa só um pouquinho a câmera assim, ó. Assim? Aí melhorou. Aí, tá ótimo. Você acha que tá bom? Um pouquinho mais baixo, de repente. Bota dois bancos, um em cima do outro. Aí, tá ótimo. Uhum. Melhorou? Quem tá aí? Edivaldo? Edivaldo, meu contra-regra. Contra-regra. Nem existe mais essa palavra. O que é? O que você é? Meu apoiador. É o diretor de marketing. Pronto. Então, como tá? Tudo bem? Como foi seu dia hoje? Ai, bem cansativo, mas bom, né? É, né? Cuidei da netinha, Ah, comida, cuidei da casa e assim. é, né? Então, primeira pergunta. Quanto tempo de América? Eu cheguei aqui em 92. Caramba, 28? 28. 28 anos. Bastante tempo. E o Sim, que fez? Como decidiu para vir para a América? Como é que foi? bom, nós estamos vivendo assim um momento muito difícil lá na nossa vida, né, no Brasil, porque nós tínhamos assim descoberto que a Emily, a nossa filha mais nova, ela é portadora de uma doença que se chama cistinose. E infelizmente no Brasil naquela época e até hoje, vamos dizer também, né, ainda tem bastante dificuldade para tratamento. E existia poucas chances de esperança de vida para ela. Então, o que nós foi procurar alternativas. E uma delas foi trazê-la para estudo na Califórnia, em San Diego, na Califórnia. E fizemos o possível e mais um pouco. E ela veio com o Edivaldo, quando ela estava com 1 ano e 1 ano e meio. E ela foi lá para a Califórnia, fez todos os exames, foi diagnosticada realmente com essa doença e precisava do tratamento. Só que quando ele voltou para o Brasil, ela já estava melhor. Só que a cada 4 meses nós tínhamos que fazer um exame nela, e que ele era muito difícil para ser colhido e uma série de coisas, né? E nós tínhamos que comprar, e tudo isso era pago em dólar. Então o Edivaldo, como ele conheceu aqui, ele viu o tratamento de um hospital americano e de um hospital brasileiro. Os recursos. E aquilo ele disse, eu não fico mais aqui, eu vou para lá.
eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro e vou mandar para você para a gente poder tratar ela. E assim ele fez. Depois de 6 meses ele veio para cá. Então o que nos impulsionou foi a busca da saúde da Emily, do bem-estar dela, que na época, quando nós viemos para cá, ela tinha apenas 4 anos. Depois que ele retornou da Califórnia para o Brasil, demorou ainda um pouco para ele poder vir para cá. E ele veio 6 meses antes da gente. E nós ficamos no Brasil. E depois de 6 meses deu tudo certo para a gente vir. E aqui estamos até hoje, graças a Deus. Ah, viu? A Emily foi a chave para o Brasil, então. Sim, ela foi o impulso. Né? E na época nós pensávamos que ela era o motivo porque tínhamos vindo para cá. E com o decorrer de todos esses anos, nós vimos que todos nós, né, a Ellen, eu e o Edivaldo, precisávamos estar aqui devido aos recursos da medicina, porque nós todos precisamos de tratamento aqui. E se estivéssemos no Brasil, poderíamos ter conseguido, Deus poderia ter nos abençoado, mas seria tudo muito mais difícil. Sendo que muitos anos depois, nós assim, percebemos que existia todo um plano já feito para que nós estivéssemos realmente aqui. Não era só a Emily. Claro. Aí a gente vai chegar lá, peraí. Sim. Aí vocês chegaram e fizeram, né? Começaram o tratamento com a Emily e tudo. E como foi essa chegada aqui? Como foi a minha irmã mandou um recado e falou para te perguntar, a Rose, falou assim: qual foi a maior dificuldade sua aqui no momento que você chegou? Ai, foram muitos. Mas lógico, primeiro o primeiro idioma, mas o segundo, saber se locomover, não poder dirigir, né? Porque logo que você chega, na época que eu vim, podia tirar a carteira, mas eu tinha que esperar os meses, a data, então eu ficava presa em casa. Sim. E tudo assim em dólar, então assustava muito os preços das coisas, porque nós estávamos acostumados com o preço do Brasil, e de repente você chega aqui, era tudo um absurdo. Então, a palavra, assim, era medo, muito receio, muito medo, e a possibilidade de nada dar certo, e nós temos que voltar, e depois a Emily, como ficaria o tratamento? Claro. Então, assim, e vocês vieram para Canérica, direto para Canérica? Sim, viemos direto para Canérica, uma família recebeu o Edivaldo, a família Silva, e eles receberam o Edivaldo e arrumaram um trabalho para ele, arrumaram um lugar para ele ficar. E essa família, lógico, é amiga nossa até hoje, né? E eles, assim, deram aquele apoio inicial. E o Edivaldo começou a trabalhar limpando o supermercado, Stop & Shopping à noite. E eu lá no Brasil, trabalhando normalmente. Na época eu dava aula e continuei meu trabalho e cuidando das meninas, né? E chegou um ponto que ele falou: vocês vêm porque eu não volto. Então foi onde nós decidimos a vir, né? Chegamos aqui em Canérica e foi assim, era bom, era bonito, mas dava muito medo. Eu tinha muito medo, muito medo. Era tudo muito estranho, eu achava tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo eu gostava. E ao mesmo tempo, assim, eu pelo menos, quando vem, todos, talvez, não sei, quando vem do Brasil, vem com uma mente, vem com seus sonhos, mas vem com toda aquela bagagem de vida, não é? E assim, nós tínhamos uma vida completamente diferente. Por exemplo, eu tinha a nossa casa paga, então aqui eu fui pagar aluguel. Aquilo me deu muito medo, porque fazia muitos anos que eu não pagava aluguel. Então, eu dava aula, aí de repente eu comecei a limpar uma escola. Então, assim, houve muitas mudanças que às vezes no interior da gente, aquilo é um choque. E não é fácil, como ser humano, você assim, ter essa mudança tão drástica na sua vida. Você deixar todos que você ama, o país que, apesar de ter os seus problemas, você ama, e você acha que é o melhor lugar, e de repente você está aqui, num lugar que não é seu. Né? Eu me sentia na época, eu sempre falo que até hoje eu me sinto até um pouco assim, como se é um peixe num aquário dentro dos Estados Unidos, que é o mar.
Entende? Então eu me sentia esse peixinho dentro do aquário, que era limitada, não podia nadar, e via aqueles peixes bonitos, enormes, mas estava ali dentro do meu aquário. E até hoje, às vezes, eu me sinto um pouco assim, não é? Uhum. Mas lógico que com o decorrer do tempo, a gente vai vendo que existem coisas que compensa, não é que compensa, mas que nos dá novo ânimo. Por exemplo, cada vez que eu olhava a Emily indo bem no tratamento dela, eu falava, tá valendo a pena. E o meu sonho está sendo realizado. Então é isso. Com certeza. Alguém está ouvindo aí, pede para baixar um pouco, porque eu acho que está dando um retorno aí. Tá, o Edivaldo saiu. É que ele falou que eu falo muito. Não, é para você falar, é por isso que a gente está aqui. Então tá, eu vou procurar ser mais curta. Não, é isso aí. A gente quer saber o que aconteceu para a gente poder saber, conhecer melhor, né? E aí, porque a gente conheceu a irmã Cícera aqui e de repente aconteceu tudo o que aconteceu. Então, muita gente que está assistindo não sabe a sua história de como você chegou, o que você passou, né? E não sabe a história. Por isso que esse é meu intuito com o canal, da gente poder estar compartilhando as nossas histórias aqui, porque ninguém sabe, no fundo, as nossas histórias, né? Uhum. Então, aí, o que eu queria saber, a experiência mais interessante que você passou aqui, em termos de, sei lá, pode ser a cultura, pode ser um aperto, pode ser uma diversão, alguma experiência interessante que você tenha passado aqui, que te marcou? Como imigrante, óbvio. Olha, praticamente tudo tem marcado nossa vida, desde o início até hoje. E tudo parece um quebra-cabeça que ainda está sendo montado. Uhum. E tudo tem o seu valor. E, assim, eu cheguei, fui muito bem recebida. Então, as famílias que me receberam, que receberam a minha família, nos receberam assim, com muito amor. Então, aquilo me impactou. E depois, assim, parece assim uma pequena coisa, né? Mas quando a gente chega aqui sem nada, né? Aquele impacto do amor, ele até nos constrange, mas nos fortalece. Uhum. E elas, assim, compraram várias coisas de casa para mim. E eu só cheguei com 3 malas, né? Eu e as meninas, o Edivaldo já estava aqui. E em 3 dias, eu tinha praticamente tudo dentro da minha casa. O Edivaldo alugou uma casa e nós fomos para essa casa com as crianças. E assim, eu comecei a ver colchão, micro-ondas, e roupa para minhas filhas. E eu comecei a ganhar tanta coisa, que aquilo balançou a minha estrutura. Ao mesmo tempo que era bom, eu falava, mas eu tinha tudo. Uhum. E não conseguia, de uma certa maneira, talvez, aproveitar aquele momento. Sabe, ser mais grata do que eu já era. Eu fui grata, lógico, agradecia, ficava muito feliz. Mas se hoje, com a experiência que eu tenho, se acontecesse isso, eu penso que eu seria muito mais grata. E não choraria pela cebola lá do Egito. Entendeu? Porque Deus foi tão bom. E as pessoas que nos receberam foram, assim, tão boas para nós. E assim, com uma semana, nós já estamos com praticamente tudo. Lógico, dentro dos limites. Nada tão... E eu tenho coisas até hoje que eu ganhei quando eu cheguei aqui. Que legal. Eu quero até me desfazer, mas eu tenho um amor afetivo. Né? Eu tenho uma lembrança boa, né? Com certeza. Então, por isso que quando chega algumas pessoas aqui, se eu tenho algo, eu gosto de dar também. Né? Porque eu tive essa experiência boa de ter minha casa montada rapidinho. E foi algo assim, muito marcante. Mas eu tive uma experiência muito linda também, sabe? De ver o cuidado de Deus nos pequenos detalhes. Lógico que as crianças deixaram todos os brinquedos lá no Brasil, né? E a Ellen, ela era 9 anos. Ela era maior. E a Emily, menor. Então, a Emily ganhou muito brinquedo logo que nós chegamos. E os brinquedos para Ellen já eram assim, né? E a Emily ganhou bicicleta, ganhou aquelas motoquinhas de plástico, ganhou tudo.
E a Ellen não tinha. Daí a Ellen ficou bastante triste. Ela falou assim, mãe, eu queria uma bicicleta. Eu falei, então... E eu tava assim, no fundo do quintal, que é a casa que eu morava. Eu falei, então nós vamos orar. E Deus vai te dar uma bicicleta. Aí, nossa, eu fiz assim, uma oraçãozinha bem rápida com ela. Falei, papai do céu, dá uma bicicleta pra Ellen. E aí veio um menino na nossa casa, o Tiago, e ele disse assim, olha, eu sei de uma bicicleta para vender por 10 dólares, por 20 10? dólares. Oi. 20 dólares. Aí eu falei, olha, tá barato, mas eu não posso agora. Tá barato, mas não dá. Cara, assim, um menino jovem, né? Ele olhou pra minha cara e falou, nossa, será que ela não tem 20 dólares, né? Mas eu falei, eu não tenho. E passou. E quando foi assim, logo depois, a irmã dessa família que nos recebeu, né, a cunhada, ela estava... Peraí, acho que eu te perdi um pouco. Travou. Me ouvindo? Voltou. É isso. Ela estava mudando Ela... aqui de América, né? E então, como ela estava mudando, ela tinha muita coisa para dar. Aí ela falou assim, para Lígia, né? Fala para Cícera que eu tenho uma bicicleta para ela. Ai, que bom. Oh! Então aquilo foi como um milagre. Foi não. Foi como não. Foi um milagre. E assim, simples para muita gente. Não, É uma bicicleta. Mas era a vontade do coração da Ellen. Ellen. Novinha, linda. Aí ele falou, mãe, é mais do que eu queria. E eu falei assim, então isso é assim que Deus faz com a nossa vida. Ele cuida e ele dá além daquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Então foi uma das experiências, assim, bastante marcantes, logo ali no início, sabe? Da nossa chegada aqui. Mas o que marcou foi esse amor que nós recebemos aqui. Outras pessoas nos deram coisas de casa, roupa, enfim, televisão, tudo. Ai, e nós chegamos na cidade de Nagasaki. Nós não chegamos aqui na do lado da minha casa. Eu amo. A gente ama. Aqui na roça, como o Edivaldo fala. E nós criamos praticamente as meninas aí em Nagasaki. E assim, foi um lugar de muitas bênçãos em nossa vida, sabe? E eu não esqueço. E de vez em quando a gente dá um pulinho assim em Nagasaki por algum motivo, por uma visita, ou por uma festa, por alguma coisa. E nós amamos andar aquela estrada daqui da 8 que chega até lá. Porque é tão linda, sabe? Qualquer a estrada que você passa... A estrada que, para quem não conhece, é um vale e é tanta árvore. E é a coisa mais linda. E foi o primeiro lugar que me encantou, né? Aqui nos Estados Unidos, que eu via tudo tão lindo. Então foi um lugar muito marcante, uma cidade que a gente ama. E é isso. Ai, que bom. E daí com isso você foi o tempo foi passando, né? Sim. E as coisas foram acontecendo. Sim. Né? E aí eu tenho certeza que teve algum mico que você pagou na América, um mico, alguma coisa você fez que você pagou algum mico. Não é possível. Olha, gente, eu por 2 anos... No inglês. Os meus são sempre no inglês. Eu praticamente não saía de casa. Eu fiquei muito fechada por 2 anos. Eu ia algumas coisas, mas eu ia à igreja. Era o único lugar praticamente que eu ia. Eu fiquei muito presa, eu me sentia assim, não confortável quando eu saía, sabe? Então, às vezes, uma vez ou outra, eu tinha uma festinha, alguma coisa assim, das pessoas ali de Nagasaki que me convidavam. Eu até ia, mas assim, rapidinho, voltava. Mas eu acho que o primeiro mico que eu paguei foi essas meninas da família, né, a Marques Silva, que daí de Nagasaki, que me levaram para no Stop Shopping, aí de Nagasaki, né? E eu fui no Stop Shop e fiz a compra. E a primeira compra eu achei um absurdo. Eu tenho ticket até hoje. Eu quase morri do coração quando eu vi tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, é muito dinheiro. E fiquei apavorada. Aí, no outro dia, eu precisei de voltar lá no supermercado. E sempre há algum deles que me levavam.
Aí eu falei para a pessoa que estava dirigindo comigo, eu falei para ela assim, ó, mas eu acho que esse não é o mercado que eu vim, parece que foi um outro lugar que eu entrei. Ela falou, não, é só esse supermercado que nós temos o hábito de vir, eu tenho certeza que você veio nesse supermercado aqui. Eu falei, mas eu entrei por outro lugar. Ela falou, não, um engano seu, porque só tem essa entrada. Eu fiquei pensando, eu falei, eu entrei por outro lugar. Ela falou, então não foi esse supermercado. Então foi um mico muito grande, porque era aquele mercado, tinha Era aquele. tudo. E eu achei que aquilo não é, porque a gente não guarda o lugar. Não guarda. Você roda e você... É tudo muito estranho, muito diferente. Então, acho que o primeiro bico que eu paguei foi discordar que ali era o lugar onde eu já tinha estado, né? O mercado. E outros, né, que vai acontecendo na vai vida. Acontecendo, com certeza. Com certeza. E com isso você foi trabalhando aqui em que depois? Qual foi seu primeiro trabalho aqui? Olha, eu, por a Emily ser assim, uma criança que precisava de cuidados e ela tomava remédio a cada 4 horas. E ela ainda era pequena e ela não sabia engolir ainda comprimido, essas coisas. Então, tudo era líquido. Então, a cada... eu reservo, porque eram muitos remédios, mas muito. Eram mais ou menos umas 30 doses por dia. Uau. Então, o que eu fazia? Eu separava e dava de meia em meia hora. Pra não ficar muita coisa de uma vez só. Às vezes, 2 remédios eu dava junto e outros mas era várias vezes ao dia. Então, era o dia inteiro. Então, eu não podia sair de casa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a olhar a criança. E eu tive uma primeira criança, assim, logo em seguida... o filho de uma portuguesa, que também outras pessoas portuguesas aí de Nagasaki me ajudaram muito, foram pessoas muito boas, assim, me deram muita força, nos receberam também muito bem, e eu comecei a cuidar desse menino. Na época eu ganhava $50 por semana. Então eu comecei, depois veio mais 3 crianças, filhos de um outro português. E depois veio mais uma menina, porque as pessoas acho que falavam uma para outra, falavam que eu cuidava das crianças, não sei, gostavam. E eu fiquei durante, acho que talvez 3 anos e meio, 3 anos mais ou menos, só cuidando de criança em casa. E o Edivaldo, ele começou a trabalhar na construção. Ele trabalhava na construção até na sexta-feira. Na sexta-feira à noite ele ia para o supermercado limpar. E de vez em quando também no domingo ele fazia car wash, limpava. Sim. Então foi assim o nosso início. Foi assim, E daí vocês foram para Bridgeport, né? E isso, vocês já iam na Emanuel, em Nagasaki? Sim, o Edivaldo, desde que ele chegou, ele começou a ir na Emanuel. E ele gostou da igreja. E então, quando eu cheguei, nós fomos fazer visita em uma igreja. E estivemos ali por algumas vezes, uma outra igreja. Mas o Edivaldo, ele gostava da Emanuel. Eu falei, então nós vamos lá fazer uma visita, vamos ver como que é. E nós começamos a vir na Emanuel, lá em Nagasaki, né? E depois também tinha o culto aqui. Sábado aqui em Bridgeport e aos domingos em Nagasaki. Então nós íamos até lá. E a Ellen e a Emily começaram a gostar muito da igreja. Daí o Edivaldo falou, olha, eu gosto, as crianças gostam. Eu falei, então eu gosto também. Porque onde minha família está, eu quero ficar também. E aí nós decidimos, né, ficar na Igreja Emanuel. Que bom, isso é ótimo. E daí surgiu, depois de um tempo, né, surgiu o Amor Cura, né? Depois de muito tempo, óbvio. Muito tempo. Depois de muito tempo surgiu o Amor Cura, né? O Amor Cura aí... apenas porque começou em 2013. Ok. Então já foi bem depois que surgiu o Amor Cura, né? 7 anos, né? E como que surgiu o Amor Cura? O Amor Cura é uma outra etapa da nossa vida que a gente não contava com ela. Porque a nossa filha mais velha, que é a Ellen, né? Ela nunca teve problema de saúde nenhum. Então toda a nossa atenção sempre foi voltada para a Emily, para cuidar da Emily. Que sempre teve problema de saúde. E deixa eu falar, né? Com 10 anos, a Emily fez o primeiro transplante. E nós morávamos ainda em Nagasaki.
E eu fui a Ah, tá. doadora, porque o Edivaldo ele fez exames, mas não foi compatível por algum probleminha. Uhum. Então eles falaram assim, vamos fazer exames em você. Aí eles fizeram o exame em mim e eu dei 100% compatível com ela. E o meu estado de saúde era bom. E eu podia ser a doadora. Então, quando a Emily tinha 10 anos já, nós fizemos esse transplante. Uhum. Eu doei o rim para Emily. Que este rim durou mais 10 anos. Até o Elijah nascer. Daí, ela Sim. precisou. Depois, agora, há 8 anos atrás, a Emily fez um outro transplante. Com o tio. O tio veio do Brasil, o tio Edson, né? E a Emily estava muito mal, porque ela não estava mais reagindo à diálise. E se ela não fizesse o transplante, realmente não teria mais condições. E então ele chegou na hora certa. Deus mandou ele na hora certinha, sabe? Graças a Deus ela está com esse rim até hoje. Já são 8 anos, né? Vou fazer 9 anos em novembro. Que bom, amém. No segundo rim. Bom, Que a bom. Ellen foi em 2013. A Ellen estava com a vida razoavelmente bem. Não aparentava nada. E ela se casou em dezembro de 2012, né? 12 do 12 do 12. Ela se casou e logo que ela se casou, ela sentia assim, não tinha ânimo. Não tinha ânimo, não tinha... E eu pensava, meu Deus, ela casou, ela deveria estar bem animada, né? Feliz! Ela chegava, sentava, ficava assim, não tinha nem conversa. E depois ela começou a notar algo diferente nela, né? E então ela começou a falar comigo, eu falei, Ellen, marca uma consulta, vamos ver o que é isso. E aí ela foi no médico, o médico falou assim, olha, Ellen, aparentemente talvez não seja nada, porque você só tem 30 anos, você é nova, mas vamos fazer um CAT scan, né? Não, uma colonoscopia. Colonoscopia. Pelos sintomas dela, indicou uma colonoscopia. E ela fez essa colonoscopia. E naquele dia era uma sexta-feira, era dia 10 de maio de 2013. Antevéspera do Dia das Mães, que era sexta, no domingo seria o Dia das Mães. E ainda quando ela estava anestesiada, o doutor me chamou e falou assim, a senhora é a mãe? Eu falei, sim, sou a mãe da Ellen. Ele falou, eu posso falar com a senhora? Eu falei, pode. Ele disse assim, me fez algumas perguntas a respeito da nossa família, se tinha pessoas doentes, tudo, e quais eram os tipos de doença, eu fui falando. Ele disse assim, porque a sua filha está com câncer. Aquilo para mim foi algo inesperado, eu nunca pensei, eu nunca esperava, e assim, a minha reação, eu me calei, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque e eu não sabia o que eu fazia. E quando nós saímos da sala, ele foi conversar com a Ellen, que ela já estava voltando da anestesia, eu corri pro banheiro. Porque da Emily, quando eu tinha más notícias dela, eu ia pro banheiro chorar. Porque eu não queria que minha filha visse eu chorando, porque senão parecia que eu era fraca. Então, muitas vezes eu enfiava a toalha na boca para poder, assim, ninguém perceber que eu estava chorando, e principalmente elas, né? E com a Ellen foi essa reação, eu corri pro banheiro. E ali dentro eu não sei quais foram todos os sentimentos que eu tive, mas virou meu mundo. Fiquei sem pé no chão. E eu não sabia o que eu fazia, eu não conseguia ligar para as pessoas, porque eu não enxergava os números no meu celular. Enfim, voltamos para casa. E a Ellen falou, mãe, tem que enfrentar, vamos enfrentar. E ela se mostrou muito forte, coisa que nós não esperávamos. Pela personalidade dela, nós achávamos que ela ia se entregar. E ela foi assim durante todo o tratamento. Ela foi uma pessoa que nos surpreendeu. Ela foi positiva, ela foi confiante em Deus, e ela falou, o que tem que fazer, vamos fazer. E precisa fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia foi detectado, né, que o tumor ele estava bem maior do que se imaginava. Era estágio 3, que é um estágio avançado. Mas correu tudo bem na cirurgia. Lógico, sempre tem algumas coisinhas. Não é que a gente fala correu tudo bem, não tenha dor, não tenha
algumas coisas, sempre tem. É. Mas, no geral, nós podemos falar que ela foi muito bem sucedida. E logo ela começou a quimioterapia. Em 6 semanas ela começou a quimioterapia. Só que no meio dessa cirurgia e quimioterapia, os médicos perguntaram se ela gostaria de fazer salvar o óvulo, né? Para fazer embriões, para poder guardar, para no futuro, se ela desejar ser mãe, ela já teria. Porque a quimioterapia às vezes, faz a mulher ficar estéril. Aí ela pensou, falou, eu quero. E na época o seguro dela era muito bom e eles pagavam. Né? Então ela foi, fez. E só que quando colheu os óvulos da Ellen, eles viram que o médico ligou e falou, olha, não deu para salvar nenhum, porque os seus óvulos são velhos. E, então, não é por causa da quimioterapia, mas provavelmente você nunca vai ter filhos. Não só por causa da quimioterapia, mas provavelmente você nunca vai ter filho. E foi o dia que ela ia iniciar a quimioterapia dela. Então, ajudou o nervosismo da quimio. E quando chegou lá na hora, nós fomos pro médico, eu, o Edivaldo e ela. E o médico falou, olha, o mais importante é você começar o seu tratamento. Você não pode mais ficar sem o remédio. Enfim, ela começou e esqueceu. Falou, depois você faz tratamento, você faz outras coisas. Tem várias maneiras de ser mãe. Bom, e o tempo foi passando. A Ellen fez o tratamento. E quando ela estava fazendo o tratamento, eu ganhei uma sacola de lenços, mas com muitos lenços. A minha amiga disse assim, Cícera, a Ellen está fazendo quimioterapia, você não quer uns lenços para ela? Eu falei, quero sim, pode me dar. E ela gosta mesmo de lenços. Aí a menina ficou uma sacola, mas com lenços lindos. A Ellen pegou alguns para ela e falou assim, mãe, é muito lenço. Acho que eu vou levar lá para onde eu faço a quimioterapia. Eu falei, isso, leva lá. E ela fazia quimioterapia na segunda-feira, ela começava, vinha para casa, tomando quimioterapia com uma bolsinha do lado dela. E depois, na quarta-feira, ela retornava, eles tiravam a quimioterapia. Então, ela levou esse lencinho na segunda-feira. Quando ela retornou na quarta, não tinha mais lencinho lá. Que ela deixou dentro de um cesto. Que ela pediu para a nurse, né? Falou assim, para a enfermeira. Falou assim, olha, eu posso deixar esses lenços aqui? Minha mãe ganhou muito. Ela falou, não, pode. E não tinha mais nenhum lenço. Ela perguntou para a enfermeira. Falou assim, olha, eu deixei os lenços aqui, vocês fizeram alguma coisa? Ela falou, não, levaram todos. Ah, que legal. E aí começou o Projeto Amor Cura. Assim, ele nasceu nesse momento de dor, né? De tristeza, de muitas incertezas e de tudo, não é? Um momento muito turbulento da nossa vida. Mas nasceu algo lindo, que tá até hoje. E assim, graças a Deus, tem assim, abençoado muitas vidas, né? Tem abençoado muitas vidas com coisas simples. Porque o projeto é simples, não é nada sofisticado. Mas existe algo assim que eu creio que é o próprio amor de Deus embutido em cada mimo para alegrar o coração da pessoa, para renovar as esperanças, para dizer, olha, isso vai passar, você vai ficar bem. Então, assim, é algo muito simples, mas que faz um efeito muito grande. Muito grande. Muito grande. Então, assim, nós temos nesses anos todos buscado fazer o nosso melhor. E agora nós somos non-profit, né? Conseguimos, assim, legalizar, vamos dizer, entre aspas, né, o projeto, mas ainda estamos, assim, começando, nem engatinhar nós estamos, sabe? Nós estamos, assim, ainda... No colinho. Estamos no colinho ainda. Temos muito que aprender e muito para fazer. Eu tenho meu primeiro lenço que eu ganhei quando eu recebi, depois da minha cirurgia, eu tenho meu primeiro lenço. Olha, eu queria te mostrar. E hoje eu tô com blusa escrito amor, em homenagem ao Amor Cura, de brinquinho de amor, toda de amor, em homenagem ao Amor Cura. Que legal! Daí, a minha outra pergunta, porque eu achei isso aqui, eu tenho 2 ou 3 desse daqui outro dia, e veio a ideia disso aqui, né? Que foi do suquinho pro irmão de Melo. Né? E os sucos ainda estão rolando ainda, não? Então, eu faço, porque ele não andou. Esses dias aqui, houve um acidente com ele, né? Ele sofreu
uma queimadura muito forte, sabe? Na Ah. barriga, no braço. Então, ele estava precisando, assim, de se fortalecer para não pegar infecção. Então, eu voltei a fazer os suquinhos para ele, mas eu estou sempre aqui fazendo um suquinho para ele, para gente, ou às vezes para alguém. Porque é uma maneira que Deus, assim, nos deu, nos dirigiu para demonstrar amor. Porque tem hora que você não pode fazer nada pela pessoa, não é? Quando a Ellen tomava quimioterapia, ela chegava passando mal e eu não podia fazer nada. A única coisa que eu fazia era sentar e segurar na mão dela. Porque eu não podia tirar os sintomas dela, né? Não poderia mudar aquela história. Ela tinha que passar por aquilo. E o Edivaldo é a mesma coisa, quando ele foi diagnosticado com mielofibrose, que é um tipo de câncer no sangue. Ele, que foi só fazem 5 anos que ele foi diagnosticado. Então, tem 5 anos que ele está em tratamento. Ele faz o tratamento com pílula, né? Pela boca, né? Ele toma comprimido. Então, assim, e foi um momento muito difícil na nossa vida, porque eu falei, meu Deus, a Ellen, a Emily, viemos para cá por causa dela. Depois a Ellen precisou de um tratamento. E agora o Edivaldo, não é? E assim, num primeiro momento a gente fica em choque, fica sem saber o que pensar. Mas se tem o problema, tem que haver algo que nós possamos fazer para melhorar aquele problema. E o médico falou, olha, você vai tomar esse remédio até o dia que o seu organismo aceitar, é ok para você. Aí eu falei, pergunta para ele se eu posso, através de alimentação, alguma coisa, né? Para melhorar, porque ele estava com uma anemia profunda e estava com o anticorpos, né, muito baixo. Então, assim, ele precisava de reagir, né? O corpo dele precisava de tomar um choque para poder ativar de novo. Eu falei, não sei, através de alimentação, não sei o que, porque eu já tinha feito alguns sucos para Ellen, mas aí ele perguntou pro médico, mas falou assim, olha, você pode comer o que você quiser, você pode beber o que você quiser, mas isso não vai adiantar, não vai melhorar em nada. A única coisa que você não deve comer é o grapefruit, porque ele pode cortar o efeito do seu remédio. Oh, uau. O resto você pode tudo. Ah, entendi. Mas assim, tirou a esperança. Daí quando ele chegou, ele disse, olha, eu acredito nele, nós vamos seguir tudo que ele está falando, porque ele estudou para isso. Mas eu vou seguir a orientação do meu coração. E eu vou começar a fazer esse suco. Se não te fizer bem, mal ele não vai te fazer, eu acho. Porque eu já perguntei se ele pode comer de tudo, eu não fiz nada assim, fora da ordem médica. Né? Da ordem médica. E comecei a fazer o suco. E olha, eu vou falar a verdade para você, foram 2 anos fazendo sucos diariamente para o Edivaldo. E foram 2 anos de aprendizado. Primeiro, a sentir o sabor das nossas frutas, sentir o cheiro, saber o poder nutritivo que elas têm e o poder que elas têm de nos fazer ficar melhor, não é? E olha, pode ser coincidência, mas o Edivaldo, ele nunca mais ficou como ele estava no início do tratamento. Lógico, tem um remédio que ele toma, não é? Tem um tratamento que ele faz, evidente, eu não tiro mérito. Mas eu penso que tem essa força da natureza que Deus deixou pra gente, para nós fazermos uso pro bem do nosso corpo. Porque eu sempre fazia suco com alimentos, né? Com frutas, com verduras. Meu netinho chegou. Com Elijah! Então, com frutas, com legumes, assim, com coisas da natureza que Deus deixou para nos abençoar, para nos fortalecer, e olha, o Edivaldo, assim, é surpreendente. Nunca mais ele teve anemia tão... Ele não tem os números dele, não é de uma pessoa normal. Então, a gente não pode falar, assim, que tá 100%, não? Mas ele nunca mais foi tão baixo como era antes. Que bom. Então, assim, eu fui aí... Eu tomei o suco de abacaxi com manjericão que você fez, que ficou maravilhoso.
E olha, eu tenho manjericão sempre no verão, No né? backyard, então, foi no verão. Aí você bateu e Eu fez faço, um abacaxi com manjericão, que ficou ó, maravilhoso. eu faço para algumas pessoas, sabe? Nem todo mundo às vezes aceita, né? Mas assim, aquelas pessoas que abrem o coração e aceitam, se eu tenho uma brecha de É lógico. Daí eu queria saber para você a maior felicidade que você tem com o Projeto Amor Cura. O que realmente você sente no coração com esse projeto? Qual o retorno que você está tendo disso? São muitos, são muitos. Primeiro, de ver o sorriso de uma criança. Sabe, às vezes assim, nós mandamos coisas tão simples, que eu vou falar a verdade. Mas quando eu vejo o sorriso nas fotos deles, nos filmes, vídeos que eles mandam pra gente, porque nem tudo eu posso publicar. Ah, tá. E tem coisas que não é permitido que eu publique, então fica só pra gente, só pra mim, eu mostro em casa. E quando eu vejo assim que algo tão simples tocou o coração daquela criança para ela, por um minutinho sequer esquecer da dor dela, aquilo já me faz muito bem. Com Quando certeza. eu vejo que uma pessoa, que nesses dias, porque assim, eu vejo as fotos e antes de publicar eu olho muitas vezes e aquelas fotos sempre me diz algo. E eu choro junto com aquelas fotos, com os vídeos, e antes de postar, aquelas fotos, já algo Deus falou no meu coração. E esse dia eu peguei a foto de uma moça, eu não a conheço, lógico, a maior parte eu não conheço. E tava com um lenço tão lindo, e eu lembro daquele lenço. Eu falei, meu Deus, parece que esse lenço foi feito para ela, combinou com a cor da pele. E aí eu lembrei que sempre, às vezes, quando eu estou separando, né, para mandar as caixas, eu falo, Deus, eu não sei para quem é, mas o Senhor já escolheu quem vai receber. E eu sei que vai chegar na mão dessa pessoa. Então, aquilo assim, para mim, quando eu vi a moça com aquele lenço, eu me emocionei. Porque eu falei, realmente, isso é a prova de que Deus já escolheu quem vai receber. É um lenço. Mas ficou tão lindo nela. E ela está passando por um momento difícil. Ela já passou. E agora está em fase de exames. Então, eu não sabia nada da vida dela. Não sei praticamente nada. Mas a pessoa que entregou me falou algumas coisas. E eu falei, realmente, ela precisava desse mimo agora. Não foi na época do primeiro. Chega na hora certa. Na hora certa. Então, assim, eu tenho visto, né? Essas pequenas, grandes coisas que trazem alegria para as pessoas com algo simples. Essa semana também eu fui impactada com... Tá passando a hora? Tá na hora? Não, nós temos 20 minutos. Ah, então tá bom. Então, eu recebi... Assim, o Projeto Amor Cura, de um primeiro momento, ele foi criado, né? Pensado mais para pessoas com câncer. Mas daí sempre a Ellen falava, mãe, é para quem precisar de amor. Quem tiver... E quem não precisa, gente? Todo mundo Pode precisa de amor. O mundo precisa de amor. Um momento na vida, sempre alguém está precisando de receber um amor, algo especial de alguém. Que às vezes vale muito mais do que algo super valioso. Dependendo do momento. Então, nós mandamos uma caixa para Curitiba e a moça de Curitiba, a voluntária de Curitiba, ela me disse, olha, eu posso entregar numa casa que acolhe menores que não tem onde morar, que já sofreram vários tipos de situações ruins na vida. E são crianças que não têm onde morar. E essa casa recebe crianças, só que quando chega aos 17, 18 anos, eles precisam sair de lá. Eles não podem ficar lá. E eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei pensando naquelas palavras dela, eu li, eu comecei a chorar. Porque eu vi, assim, a situação dos meus netos, né? Minhas filhas, e eu. E eu comecei a pensar na minha vida. E eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha apenas 10 anos e minha irmã 2. Mas nós não fomos por um lar. Né, um orfanato, que no caso chama. Tivemos uma infância difícil, tivemos. Mas ficamos juntas e sempre um outro dava um amor pra gente. Entende? Então, assim, eu não passei por essa situação. Aí eu olhei para minhas filhas, eu falei, minhas filhas foram criadas aqui
com as dificuldades, com às vezes a gente sendo um pouco severo, às vezes brigando, porque somos pais e mãe, temos que corrigir, mas com amor. E nunca precisar estar assim nessa situação. E agora eu vejo meus netos, eu falo, Deus, eles estão aqui, tem todo o amor, tem a casa, tem comida, tem tudo. E essas crianças não têm o mínimo, que é uma casa para morar. É. Eles têm essa casa que recebem a todos, e graças a Deus por eles que fazem isso. É. E aquilo me tocou muito, eu fiquei muito assim. E o pastor deste lar mandou até um vídeo pra gente. E eu ouvi aquele vídeo e eu vi sinceridade naquele coração. E a menina foi me falando de outras coisas. E eu fiquei, assim, completamente, vamos dizer, impactada. Impactada. É. E aí eu chego Lindo. no domingo, vou à igreja, o bispo Moisés prega e fala a respeito de ser generoso. E fala a respeito, ele contou assim que ele acompanhou uma pessoa nos últimos momentos de vida e essa pessoa falou para ele assim, eu quero viver porque eu ainda quero dar comida para as crianças, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E depois o bispo falou assim, não espere que nesse último momento da sua vida você tenha oportunidade ou queira oportunidade para fazer aquilo que você não fez durante toda a sua vida. Isso. E aquilo me impactou. Falei, Deus, eu quero fazer mais, porque eu não estou fazendo nada. E esse sofrimento dessas crianças, ele doeu em mim. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu, assim, exatamente não sei o tanto quanto eu posso fazer, mas eu sei que Deus pode e as pessoas podem. Sim. Então, assim, quando você me falou da live, eu falei, Deus, já é uma oportunidade de outras pessoas que eu não conheço me conhecerem, Claro. saber do projeto e estarem querendo investir. Sabe por quê? Quando nós damos uma doação, nós estamos investindo em alguém. Uhum. Né? E essas crianças precisam de investimento. As crianças que estão no hospital precisam de investimento. É investimento do nosso tempo, é investimento do nosso amor, é investimento do nosso dinheiro. E eu tô com a minha casa aqui, que todo mundo pergunta aqui em casa, quanto nós vamos ter a nossa casa de volta, né? Porque tá cheia de doações. E eu preciso mandar para o Brasil. E às vezes nós aqui estamos tão acostumados, tão fartos, que esquecemos do que está acontecendo na realidade dos nossos no Brasil. Aqui também tem pessoas precisando. Mas no Brasil, gente... E eu, lógico, na África, em todos os lugares, tem pessoas que precisam. E se nós pudermos ajudar, é bom. Sim, mas a gente pensa no nosso país. No nosso país, quando são os nossos, aquilo dói muito. E são tantas outras necessidades. Agora nós mandamos para o Ceará. Então nós estamos alcançando o norte e o nordeste do Brasil. O nordeste do Brasil. Nós eu vi. Ceará, e agora muito vai legal. chegar. Então é assim, sabe? O projeto ele só tem trazido coisas boas para minha vida. Eu passo por vários tipos de problemas, como todo mundo passa. E quando eu estou assim um pouco desanimada e que eu vejo essas coisas, eu fico animada para querer fazer. Porque eu vejo que a minha vida é muito boa. A minha vida, ela não se compara. Por exemplo, não tem ninguém meu no hospital. Ninguém morreu de Covid. Sabe, eu estou vivendo numa situação tão privilegiada que eu preciso também fazer algo por alguém. Então, o projeto só traz alegria para o meu coração. E novo ânimo. Amém. Isso aí. Isso é bom. Aí eu queria te perguntar, voltando ao tema da imigração, né? De nós sermos imigrantes. Há 28 anos atrás, né? Antes de você vir. Então, vamos botar 29 anos atrás. O que você diria para aquela Cícera de 29 anos atrás, antes de chegar aqui? Cícera, por que você se preocupou tanto? Você não sabia que Deus estava cuidando de tudo? É simples. Às vezes, não é que não tenhamos fé, mas nós queremos ter as coisas palpáveis na nossa mão. A segurança. E você se sente seguro numa zona de conforto. E quando você precisa sair daquela zona de conforto, não que a sua fé fique abalada, mas você não acredita o tanto que você precisa acreditar no Deus que te... Aí agora, no final, eu vou fazer uma brincadeira com você. Você vai tentar me responder em uma sentença.
Eu sei que você é Cícera, de repente você não vai conseguir em uma sentença sendo Cícera, né? Mas tenta responder em uma sentença. Mas antes disso, eu quero te perguntar assim, ao tema desse meu novo Instagram sendo Cantinho USA, que eu coloquei o nome por causa de uma tia minha, que o sonho dela era ter um cantinho da tia Léo. Então eu pensei nela e tive o Cantinho USA. E aí, qual seria o seu cantinho em USA, o seu lugar favorito em USA, na América? A igreja. Ai, sabia que já estava respondido isso. Ai, porque é lá que eu me renovo, né? Chego lá, às vezes, aí saio de lá. Eu aguento mais um pouquinho. Amém. É isso aí. Aí agora, uma sentença para cada palavra. Vamos lá. Gratidão. O que você lembra de gratidão? Gratidão por estarmos vivos, todos aqui em casa. Um sonho. Um sonho. São vários. Atingir todos os estados do Brasil com Amor Cura. Uau. Chegar em todos os estados. Eu pensei em outras coisas, ok. Me surpreendeu. Orgulho. O orgulho. Meu orgulho, que às vezes eu não consigo pedir. E eu acho que isso é um pouco de orgulho. Ah, é? É. Pode ser. Tenho trabalhado muito nisso. O que é os Estados Unidos para você? Minha mãe adotiva, que é melhor do que a mãe sanguínea. Que eu ia perguntar o que é o Brasil para você. Já O respondi. Brasil, ele é eu, entende? Porque eu não consigo me desligar dele, do sabor, da alegria, da criatividade, que eu, assim, o nosso povo brasileiro, eu acho que é um dos mais, assim, versáteis. Eles se adaptam a qualquer situação, a qualquer lugar. Eles criam, eles se viram nos 30 e conseguem sobreviver e viver bem. Isso. É o povo mais lindo do mundo, eu acho. É, nós somos, E amor para você? Amor? Amor cura, né? Amor é a família. É a família que Deus nos dá. É Deus, é a igreja, é os amigos. Amor é assim, um conjunto, né, de coisas, mas assim, todos esses que eu falei. Um conjunto, não dá para ficar separado. Se você tem Deus, você não quer ficar sem sua família. Então é tudo. Elijah e Victoria. Ah, minhas paixões. Eu não esperava e não tinha, humanamente falando, possibilidade de eu ser avó. A Emily, ela tinha chance quase zero para ser mãe. E ela foi mãe aos 20 anos, né? E agora hoje o Elijah já tem 12 anos. E a Ellen, o próprio nome já diz, né? Vitória. Foi a nossa vitória, foi a vitória da Ellen, né? Sobre a doença, sobre tudo, todas as condições físicas, né? Então é um presente de Deus os meus netos. Um presente de Deus. E assim, nós precisávamos de uma criança na família, porque a Emily foi criança há muito tempo na família. Quando ela casou, que ela deixou um pouquinho de ser criança pra gente, né? E aí a nossa família ficou triste, porque a criança ela é alegria. E vamos supor, quando minhas meninas eram pequenas, que às vezes eu queria até tomar alguma decisão, ou eu estava muito triste e queria assim, não dá mais. Eu gostava de olhar para minhas crianças dormindo. As meninas, eu abria a porta do quarto e olhava elas dormindo. E por elas eu falava, eu tenho que continuar. E assim, elas cresceram, né? Lógico, é por elas ainda, mas hoje eu olho para os meus netinhos e quando eu estou muito triste, eles renovam minhas forças, a minha alegria e falam, vovó, continua.
O que você... eu não entrei no assunto de quarentena, porque a gente já está cansado de falar sobre isso, então... Mas eu queria falar um negócio da quarentena. Isso que eu ia perguntar, se você quer falar alguma coisa sobre isso, rapidinho. As 2 primeiras semanas foram muito... Porque eu recebi presentinho seu da quarentena. Deixa eu terminar meu pensamento. Eu recebia... Essa mulher me pergunta qual é o meu endereço, ela já sabia, mas por alguma razão me perguntou de novo. E aí, de repente, chega alguém na minha casa aqui batendo com um pote de comida, gente, no meio da quarentena. No meio do... que tava todo mundo trancado dentro de casa. E como é que isso surgiu aí, de repente? Tudo assim, nasce, assim, não é do nada, né? Mas e por alguma razão. Nas 2 primeiras semanas, eu, assim, de repente não pude mais trabalhar, não pude mais ir para a igreja, não podia sair de casa. Então, eu fiquei triste. Né? Eu fiquei triste e teve, assim, uns 2 dias que eu não tinha vontade de fazer nada, eu queria ficar só na cama. Muito triste, com medo de não ter dinheiro, de não ter isso, de não ter aquilo, de não poder ir no mercado, e aquela loucura. E aí eu comecei a falar para mim mesma, eu lia uma porção da Bíblia que comecei a falar para mim mesma, nada nos faltará. Amém. Nada nos faltará. E o que é nada? Nada é tudo, né? Nada vai te faltar, você vai ter tudo. E aí, naquela semana, uma pessoa ligou para mim e falou, Cícera, e eu, assim, olha, gente, eu uso o Facebook para muitas coisas boas. Tá todo mundo aqui falando que recebeu da sua comida. Todo mundo. Vai, fala. Nós temos 3 minutos, vai. Então não vai dar para falar tudo isso. Então, vai dar, mas vai. Aí eu recebi... uma moça falou para mim assim, olha, Cícera, eu fiz sopa, eu fiz muita sopa, e você não sabe de alguém que está assim, passando por um momento difícil que a gente possa dar? Eu falei assim, hoje no Facebook eu vi tantas pessoas assim. Aí ela falou, olha, eu vou aí levar e a gente leva na casa dessa pessoa. Vamos fazer isso? Eu falei, topado, pode chegar aqui. Aí eu já, na hora, perguntei se a pessoa aceitava, qual era o endereço, e as 3 pessoas que eu li no Facebook... Uma falou que estava com dor de cabeça, outra não sei o que tinha perdido alguém da família. Eu falei, pronto, já são 3. Aí no outro dia ela falou, eu vou fazer mais. E começou. E aí as pessoas começaram, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero isso. Nós começamos a distribuir. E nós distribuímos por toda a nossa região aqui, para as pessoas com câncer, com Covid, ou que estavam tristes por luto, ou porque tinham perdido o emprego, ou porque, enfim, N motivos. Ou aquelas pessoas que já nos ajudaram no projeto. Assim, não deu para dar para todos. Eu peço até desculpa aqui, gente, se não chegou até você. Mas eu procurei fazer uma lista e, olha, até hoje Deus me lembra, não mandei. Aí eu falei, uma hora eu vou mandar. Então, assim, foi uma corrente do amor na quarentena. E muita gente, assim, de coração, olha, eu não tinha dinheiro para comprar comida. Mas não faltou comida. Então, foi assim, aquilo que Deus falou no meu coração. Nada vai faltar. Nada vai faltar. E não faltou. Não faltou comida, não faltou gasolina para as pessoas irem. Olha, nós entregamos na cidade de Denver, em Nagasaki. Foi para longe, né? Milford, Fairfield, enfim. Várias cidades as pessoas receberam. A Marcele tá falando que queria, mas a Marcele tá lá na Califórnia, eu acho. Marcele, eu vou dar um jeito de chegar alguém para você. Tadinha. Mas graças a Deus, chegou aqui e foi muito bem-vindo, muito gostoso. Então é isso, sabe? Que assim, tem coisas que nos impulsionam e você às vezes não planeja, mas já estão nos planos de Deus. Uhum. E assim, nós temos que estar atento para o que ele fala. E porque às vezes ele dá uma tarefa para mim, mas eu não ouço, eu não entendo. E sabe, não quero sair da minha zona de conforto para realizar. Uhum. E depois, quando chegar no final da vida lá, não dá mais para a gente fazer. Então, eu, assim, mais do que você, lógica... Humanamente falando, eu tenho menos tempo de vida, então eu tenho que correr. Pode ser que não, eu viva mais do que muitas outras pessoas, não é questão de idade, mas pelo ciclo natural da vida, né? E eu já estou com 61 anos, então eu já perdi muito tempo. Eu não posso mais perder. Eu tenho que ter pressa.
e fazer. E eu preciso da ajuda de vocês, gente. Por favor, ajuda o Vamos projeto ajudar. Então, para ajudar a irmã Cícera, você pode ir lá na página dela do Amor Cura, no Facebook, tem aqui no Instagram também. Quem ainda não está me seguindo aqui no Instagram, por favor, siga aqui o Cantinho USA, que toda semana eu vou estar tendo entrevistas, conversas com um monte de gente que chegou aqui e tem muita coisa para contar. Cícera, eu te agradeço muito, eu só tenho 30 segundos. Te amo. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a todos. Obrigada, Tá? Obrigada, Raquel. Um beijo pra você. Obrigada, Meu viu? coração, e você sabe. Ah, eu sei, você também mora aqui. Ainda ganhei máscara, gente. Nesse coisa. Ainda fui ganhar máscara, peguei máscara lá, porque não tinha máscara em lugar nenhum. Fui lá na irmã Cícera pegar máscara. Você é abençoada mesmo. Eu te agradeço muito por tudo, viu? Amém. Beijo, beijo. Um beijo. Obrigada a todo mundo que estava aí. Um beijo. Beijão. Tchau.